A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre o mundo do Novo Testamento. Vamos falar aí sobre o ambiente secular do Novo Testamento. A população judaica. Mais de 4 milhões de judeus viviam no Império Romano durante os dias do Novo Testamento. Os judeus que viviam na Palestina eram 700 mil. Havia mais judeus em Alexandria, cidade do Egito, do que em Jerusalém, e mais na Síria do que na Palestina. A Palestina era o nome, do Estado de Israel naquela época. Em Decápolis, é uma região de 10 cidades, por isso que é chamado de Decápolis, Deca é 10, polis, cidade. Essa região de Decápolis, que ficava na fronteira oriental do Império Romano na Judéia e Síria, elas não constituíam, essas 10 cidades não constituíam uma liga oficial ou uma unidade política, mas foram agrupadas por causa de sua língua, cultura, localização e status político. Então, em Decápolis, que era uma região onde moravam os gentios. Então, gentios são os não israelitas, O nome gentio deriva do termo latino gens, significando clã ou um grupo de famílias. Os tradutores da Bíblia usaram o termo gentio para designar coletivamente os povos e nações distintos do povo israelita. Então a palavra gentio é não israelita. Então em Decápolis, os gentios, os não israelitas que habitavam ali naquelas 10 cidades, eram mais numerosos do que os judeus. Idiomas. O latim era a língua oficial do Império Romano. No Oriente, o idioma comum era o grego. Além do grego, os habitantes da Palestina, ou seja, os judeus, falavam o aramaico e o hebraico. Então, os judeus falavam o grego, porque era a língua comercial, falavam o aramaico, porque era a língua vernacular, ou a língua deles, E o hebraico, que era o idioma, vamos dizer assim, sagrado, por causa do texto bíblico, que era em hebraico. Então, o hebraico era falado principalmente nas reuniões religiosas, quando envolvia a leitura do texto bíblico ou coisas do tipo no sentido religioso. Então, nós temos aqui transportes, comércio e comunicações. Nessas áreas, a Palestina era pouco desenvolvida. Na Palestina, as estradas eram deficientes. No Império Romano, as rodovias eram construídas tão retas quanto possível e muito duráveis. As pessoas viajavam a pé, em animais e usavam carruagens. Os transportes comerciais eram por via marítima. Estradas, rios e o mar Mediterrâneo proviam as linhas de comunicação. O material de escrita era o papiro, feito de junco, espécie de planta direita, fina e longa que cresce em lugares úmidos e dentro da água. E os óstracos. Em grego, óstracon significa concha. O óstraco era um fragmento ou um pedaço de cerâmica. Os manuscritos importantes eram escritos em pergaminho, que era feito de couro de carneiro, cabra, ovelha ou cordeiro. A maior parte das notícias era propagada oralmente pelos arautos, que eram os emissários das autoridades. Esses emissários eram encarregados de levar e fazer ouvir as ordens dos seus superiores, geralmente dos príncipes, governadores, etc. Eram os porta-vozes oficiais do governo. Também acontecia também as notícias, eram propagadas através de notificações públicas colocadas em quadros de boletim. Nesta página aqui a gente tem à esquerda, o papiro,
que era feito de junco. Do lado direito aí acima, um óstraco, que é um pedaço de cerâmica, e embaixo um pergaminho, que era um material feito de couro. Então nós temos aqui os serviços públicos. Alexandria, cidade do Egito, tinha um desenvolvido sistema escolar. A biblioteca da cidade de Alexandria tinha mais de 1 milhão de volumes. As principais cidades do império tinham sistemas de esgoto subterrâneos. A alimentação. Os romanos faziam 4 refeições por dia. Comia-se pão, aveia, lentilhas, leite de cabra, queijo, verduras, frutas, azeitonas, toicinho defumado, linguiça, peixe e vinho diluído em água. Os judeus faziam 2 refeições formais, ao meio-dia e à noite. Comia-se frutas e legumes, peixe, carne era reservada para os dias de festa, uvas, passas, figos, mel e tâmara supriam os adoçantes. Vestuário e modas. Os homens usavam túnicas, um cinto ou uma faixa era enrolada em volta da cintura, e também eram usadas sandálias e um turbante na cabeça. As mulheres usavam uma túnica curta como roupa de baixo e algumas vezes usavam uma túnica externa brilhantemente colorida que descia até os pés. Os homens, gentios, traziam os cabelos curtos, raspados com navalhas. Tanto os homens quanto as mulheres tingiam os cabelos para disfarçar os cabelos grisalhos. Na Palestina, os homens deixavam a barba crescer. Seus cabelos eram conservados um pouco mais longos do que em outras regiões, mas não tão compridos como se vê nas gravuras que representam pessoas dos tempos bíblicos. Aqui nessa página a gente tem uma ilustração de como eram as roupas masculinas. Então, da esquerda para a direita, nós temos ali um trabalhador com a túnica enrolada no cinto, homem usando de lã grossa sobre a túnica, e lá do lado direito, homem rico com manto franjado e colorido. Então, à esquerda nós temos um trabalhador, no meio, um homem usando uma lã grossa sobre a túnica, e do lado direito, um homem rico com manto franjado e colorido. Então, essas vestes coloridas eram sinal de riqueza. Nesta página, a gente tem aqui uma sandália de couro do século I que foi encontrada na fortaleza de Massada. Aqui nessa página, a gente tem os trajes de um casal rico. Note aí o manto dele, com um vestido e as mangas largas. A mulher usa braceletes, pingente, brincos e tiara na cabeça, ou uma tira, ou tiara mesmo na cabeça, Aqui pode ser chamado de tira ou tiara. Bom, então vamos aqui. Camponesa, que está aí em primeiro plano, essa primeira aí da foto. Note as sandálias simples de couro e atrás dela tem uma mulher rica, Ambas têm a cabeça coberta. Então era uma característica, das mulheres cobrirem a cabeça. As classes sociais. Os principais sacerdotes e os rabinos formavam a classe mais alta. Fazendeiros, artesãos e pequenos negociantes compreendiam a maior parte da população. Entre os judeus, os cobradores de impostos, também chamados de publicanos, eram objetos de aversão como classe. No Império Romano, os escravos eram mais numerosos que os homens livres. Muitos desses escravos, médicos, contadores, professores, filósofos, gerentes, balconistas, escriturários, eram mais aptos e mais bem educados que seus próprios senhores. Alguns escravos conseguiam sua redenção a dinheiro, ou então recebiam a liberdade da parte de seus senhores. A família. A família greco-romana, típica
contava com baixa taxa de nascimentos. Na Palestina eram comuns as famílias de muitos membros. Havia alegria quando nascia um menino, mas tristeza quando nascia uma menina. No 8º dia de vida, o menino era circuncidado. As pessoas eram distinguidas pela menção do nome do pai. Simão, filho de Zebedeu, é um exemplo. Filiação política, Simão o Zelote é um exemplo. A ocupação, Simão o Curtidor é um exemplo. Lugar, José de Arimateia. Arimateia era uma cidade da Judéia. Então, José de Arimateia é um outro exemplo. Moralidade. Toda a modalidade de moralidade era atribuída às divindades pagãs. A prostituição era abundante. Meninas escravas, com frequência, eram as vítimas desses excessos. Alguns homens lançavam na prostituição as suas próprias esposas e filhas, a fim de ganhar dinheiro. Então termina aqui a nossa aula. Na nossa próxima aula vamos falar sobre o ambiente religioso dos dias do Novo Testamento.